E aí, pessoal, dia de informações, temos várias informações para falar sobre o Grêmio neste momento. O que a gente pode falar? Desde atualizar o Everton, falar de possibilidades de saídas do Grêmio, também falar de algumas situações envolvendo esse contrato que assusta a todos, que é o contrato da Globo, o adiantamento também da CBF. Vamos começar com as atualizações da novela Everton. O Grêmio tem uma preocupação com relação a tudo. Ele está ouvindo tudo o que está acontecendo, todas essas pequenas sondagens. Lembrando que nós já tivemos sondagens do Napoli, de clubes da Inglaterra, e aí a palavra do presidente é sempre a mesma. César, nenhuma proposta, não chegou nada na minha mesa, não tenho nada a declarar sobre isso. Esse é o primeiro ponto. E junto com isso, encaixa uma frase muito legal dos dirigentes do Grêmio. Quando se fala em contratar, e se falou no Pedro, se falou no Jorge, se falou em outros jogadores também, é taxativo o Grêmio. Não existe nenhuma possibilidade de contratar. Chama de louco quem fala nisso. Inclusive eu dou risada, porque às vezes a gente sabe que nem tudo a gente pode se abraçar, mas é tão enfático isso que a gente tem que pelo menos vir aqui relatar, nem que seja para a gente concordar de certa forma com a forma de comunicação e o modo de tratamento. Sequer se cogita contratar. Um ponto de uma contratação, também um assunto legal da gente tratar aqui, é que está se noticiando a possibilidade do Friso, volante Friso das categorias de base, quem não lembra ali, joga de primeiro homem, canhoto. Ele está sendo pretendido pelo Atlético Goianiense e pelo Sport. O Grêmio pagaria parte dos salários, ele que não está tendo muito espaço aqui, e que a informação que se tem é que o Diego Rosa deve subir e ter mais oportunidades, e isso naturalmente tiraria um pouco o espaço do Friso. Ele que é bom jogador, que foi capitão do time de transição na temporada passada, um jogador de muita qualidade, mas que está perdendo um pouco de espaço, e aí entraria o Diego Rosa e ele teria a oportunidade de tentar não parar de jogar, que é importante nessa época da formação desses jogadores seguir jogando. Ele teria espaço em outro clube. O Grêmio ainda não confirma isso, mas essa é a informação que nós temos nesse momento. Sobre o contrato de TV e a preocupação, a CBF adiantou 10 milhões de reais para o Grêmio a título do contrato da TV Globo. A TV Globo estancou os pagamentos até o reinício do futebol e a CBF, vendo isso, emprestou para serem pagos em 5 vezes sem juros. O Grêmio pode pegar esse valor integral e deve fazer uso disso porque é importante nesse momento para efeito de fluxo de caixa, lembrando que as receitas acabaram sendo trancadas em razão inclusive desse próprio contrato da Rede Globo, e aí o Grêmio teria, através dessa ajuda da CBF, uma possibilidade aí de acelerar um pouco seus processos de pagamento de alguns fornecedores, lembrando que o Grêmio, e isso eu disse num outro conteúdo, o Grêmio segue em dia e muito bem, diga-se de passagem, no sentido das suas obrigações. Conseguiu renegociar muita coisa, passou para o futuro e agora precisa, de certa maneira, de um pouco de fluxo para não precisar usar dinheiro de bancos ou, sobretudo, de muito dinheiro dos bancos para tentar sair bem, como eu disse num outro conteúdo e, na verdade, a gente elogiou muito essa situação. Informação do centro do país de que uma das partes do contrato da Globo, que é o pay-per-view, perdeu mais de 400 mil anunciantes. Isso representa 40 milhões por ano. Por que eu falo de uma preocupação e eu estou atrás dessa informação? Na verdade, os contratos de pay-per-view e da TV Globo com os clubes, ele é um contrato que tem cláusula de confidencialidade, ou seja, não é um assunto que toma conta, mas algumas situações são importantes. 40% do contrato total da Globo vem do pay-per-view. E o pay-per-view teria perdido aí perto de 25% a 30% dos seus clientes, dos seus assinantes neste período de pandemia. O que determina que também deve haver queda na receita desses clubes a partir da retomada do futebol. Se espera um crescimento, mas não com a mesma forma como houve esse número de inadimplência, que realmente é muito grande. Se fala em perto de 1.600.000 o número de assinantes atualmente, se perde 400 mil, se tem o tamanho disso, quase 30% do número de anunciantes, o que é assustador. Outra situação que a gente precisa colocar
neste momento também para discutir a questão envolvendo as receitas dos clubes. Existe sim preocupação de como vai ser a renegociação com a Rede Globo, porque isso impacta diretamente agora, mas vai impactar no futuro do futebol. E essa talvez seja a grande discussão a partir de agora, se a Globo vai ou não conseguir manter, porque a Globo também perdeu patrocinadores e talvez não consiga manter contratos tão bons, tão importantes, que representam para muitos clubes mais de 60% do faturamento. Essa é uma questão que vai ficar na discussão. Esses foram os assuntos do Grêmio neste momento. Lembrando que, no caso do pay-per-view, o Grêmio tem um número muito legal o número do Grêmio junto ao pay-per-view. Porto Alegre é uma cidade que gosta de consumir pay-per-view, o número do Grêmio é bom. Eu vou descobrir se o Grêmio teve aí, se os torcedores do Grêmio tiveram alguma queda importante nesse número, porque isso vai representar ali na frente faturamento para o clube e a gente precisa tentar entender e compreender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de curtir o canal e aperte ali, siga. Vamos lá? Um abraço e até a próxima.